Gente, boa noite. Então, como estava falando para vocês, né, que a aula de coordenadas é uma das mais importantes, que vai auxiliar no aprendizado sobre fuso horário, e que eu esqueci de mandar, né, Denise? Esqueci de mandar a lista, né? E o de projeção na sequência. Denise, estás por aí? Acho que eu esqueci, não mandei para vocês escolherem o fuso que vocês querem trabalhar. Foi uma semana corrida. Aliás, está sendo bem corrido desse ensino remoto. É muita coisinha que tem que lembrar e a gente esquece. Vou trazer aqui a apresentação, tá? Que eu também mandei para vocês. Mandei tudo que a gente vai precisar hoje. Vamos lá. Então, esse arquivo foi para vocês, né? E compreender o que é um sistema, né? Um sistema de coordenadas geográficas. O que isso interessa? Então, isso está onde? Isso está em tudo. Está no celular, está no GPS que está no carro, está no aplicativo que você pediu comida, ou seja, está no WhatsApp que você quer compartilhar a localização, tudo começou aqui. Então, é muito mais fácil a gente trazer esse conteúdo para o cotidiano do aluno e da aluna do que você começar com um conceito. Aqui, a gente começa a compreender a etimologia da palavra, a origem dessas questões teóricas. Mas é fundamental que você compreenda que o seu estudante precisa correlacionar com o seu cotidiano. Aí ele vai ficar interessado. Você pode começar fazendo uma brincadeira, pode trazer o Google Earth para a tela e localizar. Boa noite, queridos. Então, colocar brincadeiras com GPS de jogos e começar a falar, vocês sabem como é que eles chegaram nisso? Vocês sabem como é que eu localizo? Como é que quando você passa a tua localização para o outro, você sabe como é que isso aconteceu? Porque você tem que instigar na molecada a curiosidade. Tu tem que estimular a curiosidade. Querer compreender as coisas, querer entender as coisas, não aceitar por aceitar. Para ele poder saber viver, né? Para ele saber trazer para a realidade o que é necessário. E aí, compreender aquilo que se pede num exercício, numa prova, mas se ele compreender a lógica, nunca mais ele vai esquecer. Tá? Isso é o mais importante. No nosso caso, essa questão do sistema de coordenadas, a gente tem que entender o que significa cada palavra, o contexto, o conteúdo, para eu depois trabalhar em sala de aula. Qualquer coisa, vocês me interrompem, tá? Eu não estou vendo ninguém agora, só estou com o meu slide aqui. Me chama porque eu também não estou vendo. Então, se a gente trabalhar com as 3 palavras, o que é um sistema? Né? Ele é um conjunto de elementos que depende um do outro, né? De forma organizada. Coordenadas, que ela está disposta como normas e métodos, ou seja, ela tem um caminho a seguir. E geográficas, que é vinculado à questão da Terra. Né? Então, sistema de coordenadas geográficas é um conjunto de elementos de forma organizada, através de um método que eu posso trabalhar com a Terra. E esses elementos é balizado numa questão matemática. Mas a base matemática vai depender do principal, que é a forma da Terra. Tá? Então, se nós vamos falar de forma da Terra, a gente tem, depende do ponto de vista, eu tenho uma forma específica dela, considerando o quê? Considerando todas as suas elevações, as suas profundidades, que é
a forma dela do geoide, né? Ou seja, a uva passa, que a gente sempre brinca. Então, você pode amassar uma bolinha, né? E colocar... Essa é a forma da Terra, que é muito interessante a gente sempre trazer um recurso, brincar com o recurso. Mas a gente sabe que a Terra, ela não está sozinha no universo, ela não está parada no universo, então ela sofre o quê? Interferência, principalmente por causa dos mares, do seu movimento de rotação e o movimento de revolução. Né? Então, translação é uma palavra inadequada, a gente já viu isso. Né? Então, a gente tem, para facilitar a nossa vida em termos de medições, a gente usa alguns elementos que acabam dando uma suavizada nesse formato geoidal da Terra, desse formato irregular, que é em função do movimento, que é chamado de elipsoide, né, de evolução. Isso eu só estou lembrando vocês da própria cartografia 1 ou cartografia básica. Né? Então, a gente pode observar que a gente tem o geoide, tem o elipsoide e a superfície real da Terra. Então, a gente tem essas referências. Mas a referência que a gente vai usar para poder trabalhar as medições é um modelo da esfera. A Terra poderia se aproximar a um quadrado, ela poderia se aproximar a uma pirâmide, se aproximar a um cubo, mas em termos de figuras geométricas regulares, dentro da geometria, porque eu vou trabalhar com medida, geometria, a esfera é que mais se aproxima. Tá? Então, se a gente quer trabalhar com medidas, se eu usar a superfície topográfica, vai dar problema em termos de medições. Por isso que na cartografia a gente tem a aceitação do erro. E também transformar uma esfera, uma figura que se parece com uma esfera, para o plano, né, eu tirar esse invólucro, né, e planificar, vai levar a distorção também. Mas eu consigo aliviar essas distorções se eu correlacionar essa figura com uma esfera que é uma figura regular geométrica, né? E aí que a gente se pergunta, tá, mas como é que a gente consegue obter essa localização, fazer essas medições? Eu tenho que correlacionar, né? Eu tenho que correlacionar unidades de medidas que eu possa compreender nesse elemento geométrico, né? Etimologicamente falando, você tem geometria, né? Fazer a medida da Terra, que, historicamente, ela foi necessária, por quê? Porque na época das propriedades ao longo do Egito, essas propriedades ficavam submersas. E aí perdia-se a noção de onde começavam e terminavam as propriedades. E era importante porque pagava-se imposto em função dessas propriedades. Então, eles começaram a se preocupar em delimitar essas propriedades, em calcular a área dessas propriedades. Nasce daí, com o cadastro, a primeira quantificação das unidades imobiliárias em função do pagamento de impostos lá no Egito. Tá? Então, é muito interessante a história do cadastro, que é em cima de você pagar aquele pedacinho de terra. E a Terra, ela realmente se assemelha a uma esfera. Por que esfera? Porque ela tem um eixo, né? Então, ela tem um eixo e que tem esse movimento, né, de rotação. Então, ela é considerada uma esfera justamente por ter esse eixo e esse movimento. Lembrando que a gente vai trabalhar com as unidades métricas e as medidas angulares. Por quê? Você mede sistema de coordenadas, latitude e longitude, em grau, né? Minuto e segundo. Mas por quê? Mas depois eu planifico isso e continuo levando essas unidades. Mas, quando eu estou no mapa, eu também trabalho com as unidades métricas. Eu também faço essa correlação. Lembra quando vocês faziam aquela regrinha de 3 simples para identificar uma localização na carta? Quando tinha uma distância do quadrante, né, em minutos, grau, minuto, segundo, para você passar para aquela coordenada. Então, a gente trabalha com essas duas unidades. E aí a gente tem que checar
com os alunos se eles já tiveram isso na matemática, se é importante aprender isso no sexto ano. Esses conteúdos eles trabalham mais no ensino médio, porque eles já tiveram essas informações. Mas entender a lógica dessas medidas, principalmente a medida angular, ela é fundamental. E aí, eu pergunto para vocês, a medida angular é medida como? Em grau, mas por que isso? Vocês já se perguntaram? Vocês perguntaram ao professor de vocês, à professora, por que uma circunferência tem 360 graus? Perguntaram uma vez ou aceitaram por aceitar? O ângulo reto é 90, né? A metade. Nem lembro mais. A metade. Mas lembra que a metade da circunferência é quanto? A metade tem 180 graus. Então, né? Isso vocês sabem, vocês aprenderam muito bem. Mas ninguém perguntou por quê. Por que não é 400? Por que não é 500? Eu não consigo lembrar a resposta, mas eu sabia. Não consigo lembrar agora. Vocês entenderam? Então, é uma coisa que, se fosse falar da verdade, você não teria esquecido, porque é tão legal, é tão bacana, tão interessante, que a gente não esquece. Então, vamos lá. Essa observação, lembra que a gente está sempre resgatando a história, né? A gente está sempre buscando nos povos originários. E é deles que vem também o conhecimento da matemática, essa correlação da matemática com a observação da natureza, e a questão do grau não é diferente. São 3 teorias que balizam essa compreensão. Uma das mais interessantes, e acho que eu mais acho prudente, é essa que eu vou contar para vocês. A Babilônia, hoje, o Iraque, né, que você tem aí 2 representações da localização da Babilônia, esses povos eles tinham a natureza para reger a vida de vocês. Lembra dos indígenas, que a gente teve na aula passada? Não é diferente também no cotidiano desses povos. Então, eles observavam que o Sol surgia no horizonte, lembra? Percorria um trajeto que passava por cima da cabeça e finalizava lá, sempre no modelo geocêntrico. Então, para eles, a Terra era o centro do universo. E o Sol que fazia esse movimento, né? Que a gente sabe que é o movimento aparente do Sol. E eles começavam a observar em algumas localizações, dentro de cavernas, nas suas moradias, que o Sol nunca projetava no mesmo lugar. Então, uma das observações foi que eles foram demarcando. É a mesma coisa se você colocar uma varetinha e a ponta da varetinha até a sombra, e você marcar essa ponta da varetinha. Você vai ver que vai formar um desenho. Você juntar, vai formar um desenho no chão desse movimento aparente do Sol. Isso aconteceu nessa época também. Eles observavam que o Sol passava em cima da cabeça deles 360 vezes, até chegar ao ponto inicial. E para eles era muito interessante esse numeral, porque eles trabalhavam com a base 12. A gente conta na base 10, não é isso? A gente não tem, né, a nossa base não é base decimal? Né? Como é que a gente conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles tinham a base 12. Como é que eu contaria 12 com as mãos? Aparece aí, gente. Seria 2, 4, 6? Não, aparece aí. Como é que se conta 12? Mas com uma mão só. Eu sei, mas eu não posso falar. Não. Diego, como é que conta, Diego? Diego? Peraí, professora, deixa eu botar uma blusa que eu vou mostrar. Ah, pois é, a galera vem para aula como assim, né?
Diego, você tá aí ou tá só? Ou deixou o avatar? Ele tá ali, ó. Ele já escreveu. Como é que se conta 2 com a mão só, gente? Calma aí, professor. Sem repetir, Jorge. Mão, pode pesquisar na internet. Tem que falar. Como é que eles Vocês estão me contavam? vendo? Tá, estamos te vendo agora, Felipe. Como é que eles contavam? Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aí. E era sexagesimal, 12 vezes 5, 60. Então, eles contavam a falange, o pedacinho. Isso é muito legal, contar para a molecada. Isso é muito legal fazer essa brincadeira. Porque às vezes passa batido. Né? Isso passa batido, né? Então, esses povos começaram a observar, então eles viram que era muito conveniente. Então, eles observaram que para dar uma volta completa na Terra, né, eram 360 passos que o Sol dava, que eles chamavam de grau. Então, 1 grau, 2 graus, 3 graus. Então, 360 graus era justamente o movimento que o Sol fazia em torno da Terra, que era muito interessante essa questão da própria numeração, porque 360 divide 60, que divide 12, era muito mais fácil para calcular. Mas os chineses, nessa época, já sabiam que eram 365 dias. Isso que é bastante interessante, né? É uma teoria, tá, gente? Não tem nada ainda que comprove, ou seja, são vestígios, são referências. O próprio Gnomon, que a gente, né, mostrou para vocês, então, são referências, vestígios deixados em inscrições mais icônicas, né? Que era da própria escrita deles. Alguém está pedindo para entrar, peraí. Deixa eu voltar aqui. Aí. Voltei. As escritas cuneiformes, né, que era com a cunha, que modelavam as argilas. Então, nesses vestígios tem uma certa explicação de muita coisa que a gente tem hoje na ciência. Então, é o que a gente chama o empírico ajudando a ciência. Então, é através do empírico que se comprova na ciência. Tá? Então, aí a gente tem que realmente os 360, eles são fácil de dividir 12 e 60, fica mais fácil, e correlacionou com a questão do tempo também. Né? Então, vamos lembrar disso mais tarde. E aí, eu trago aí a questão dos dois modelos, né? O modelo ptolomaico, né? Que tinha a Terra, o centro do universo, isso até 200 anos antes de Cristo, mas muitos já começavam a desconfiar que não era bem assim, né? E depois Galileu Galilei, o heliocentrismo, que mexeu muito com a igreja, porque para a igreja a Terra era perfeita. Então, quem falasse diferente, né, ia para a forca, né? Eu morria queimado. Então, é interessante a gente entender que de 400 depois de Cristo a 1700 teve esse domínio da Igreja Católica, né? Inclusive os romanos também bateram cabeça, né? Cumprimentaram, né? Provavelmente porque viram que é muito interessante ter a religião do lado deles. Isso é uma questão política, né? E aí eu sempre sugiro assistir aquele filme Hipátia, que é bem interessante, quem já assistiu. Ele estava disponível no YouTube, não achei mais. Tá? Hipátia é muito interessante, né? Eu acho que sugiro vocês procurarem ele aí. Ele é bem interessante. E aí a gente tem essa referência para calcular a circunferência, uma correlação com o tempo, mas que para nós é muito importante para levarmos para a esfera. Que é aí que entra o grande barato, a grande brincadeira com a molecada, né? Então a gente tem a Terra
sendo representada numa esfera, e eu levo essa reguinha, que é o transferidor, para facilitar a compreensão de quando você leva os graus para a circunferência, né? Então, explica-se, né, que uma volta inteira é 380, mas a nossa esfera, a gente vai trabalhar ela em partes, que para a gente se localizar no planeta, é interessante ter referências, para nós não ficarmos tão... imagina, vou te localizar, vou trabalhar 360 graus do hemisfério sul e norte, e leste e oeste, ficaria muito complicado. Então, é mais fácil dividir em partes. Que partes são essas? O Equador, equal, né? Lembra? Do hemisfério norte e hemisfério sul, e o meridiano de Greenwich, oeste e leste. E aí, para trabalhar a referência da latitude, é tranquilo. Eu divido a minha esfera em duas metades da esfera. O Equador é o meu marco zero. E aí eu observo que é um ângulo reto, se eu considerar o eixo da Terra. Isso que é o grande barato, a grande sacada. A referência em grau que eu vou medir com o Equador como referência, eu vou chamar o quê? De latitude até os polos, tanto no polo norte quanto no polo sul. Então, eu vou abrir uma fatia, vou tirar um gomo dessa minha esfera e vou olhar para o seu interior, no seu eixo, e vou medir o ângulo que forma do Equador ao polo. E aí eu observo que eu formo o quê? 90 graus, ou seja, não é a esfera completa, também não é a metade, mas é a metade da metade. Se a esfera completa tem 360, a metade 180, a latitude vai ter o quê? 90. Então, latitude nunca é maior do que 90. Se eu usar a projeção de McCarthy, vocês sabem que vai até 84, até 80, dependendo do hemisfério. Então, tanto para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte, eu vou ter a latitude que eles podem chamar, que eles chamam de positiva e negativa, quando é para o sul, né? Lembram disso? Estão lembrados? Sim, sim. Um pouquinho. E agora, na questão do hemisfério leste-oeste, é como se eu virasse o polo norte e o polo sul, a gente olhando para ele. Por isso que eu gosto de fazer o recurso. Porque a gente facilita a explicação para a molecada. Então, no nosso caso aqui, vou dar uma diminuída aqui na apresentação, para a gente trazer aqui Então, o que acontece? Aqui é tranquilo. Então, eu vou ter o meu eixo da Terra com o Equador, vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus. E aí, eu saindo do meio para a superfície, eu vou ter de 0 a 90. A metade, 45, e assim vai. E fica muito mais fácil. Então, qualquer latitude, estou a 10 graus, latitude norte. Só eu medir o ângulo, 10 graus. No sul, a mesma coisa. A questão da longitude, eu vou virar o meu globo e vou ver ele assim, pelo polo. E aí tenho que definir qual meridiano que eu vou escolher, porque cada um, antes do meridiano de Greenwich, tinha o seu meridiano. Tem um livrinho muito interessante que chama-se Longitude, que foi o cara que sacou isso, né? O professor Everton já deve ter falado para vocês desse livro, né? Do Dava Sobel, Longitude. É muito interessante que ele conta a história, né? Dava Sobel, Longitude. É bem legal, esse livro é baratinho, 14 pila, 15 pila. É bem bacana. Então, eu gosto muito dessa parte histórica da cartografia, que você compreende, né? O que hoje a tecnologia usa e vai passando, parece que esquece a origem, né? Então, vamos lá. Então, se eu tenho o meridiano de Greenwich, né, que vai dividir a minha esfera em 2 hemisférios.
E aí já é o quê? 180 graus, né? 180 graus para leste, 180 graus para oeste. E aí fica muito mais tranquilo para a gente ter uma referência, né? Uma referência de leitura. Então, se eu caminhar 1 grau para leste, eu estou no sentido leste de 0 a 180. Quando eu chego aqui nos 180, eu vou decrescer. Então, eu vou decrescer para oeste. 180, 170, 150, até chegar no 0 novamente. Fazendo isso na sala, as crianças percebem, elas começam a materializar a informação. Bidimensionalmente é muito abstrato. Ainda mais essa molecadinha do 6º, 7º ano. Tá? Por isso que eu gosto de fazer o recurso, mandei o passo a passo. É interessante a gente construir. Vou de novo apresentar aqui. A vantagem da aula presencial, né, prof, é que a gente podia fazer bem feitinho e usar depois nas aulas presenciais, né? Tipo, esse que tu pegou agora, ele é feito por um estudante, né? Esse foi feito no Labitat, para o Labitat. Isso, né? Feito para o Labitat. Para o Labitat. Foram bolsistas que fizeram, né? E aí, muito lindo. Eu tinha um bolsista desenhista, um artista, que era todo meticuloso, né? Todo que ele desenhou, ele não colou os continentes que... tudo pintadinho, desenhado. Né? Eu ensinei ele a fazer isso, a tirar as cópias de um outro globo, migrar para cá, e aí, com toda a calma, a gente faz. Todo mundo pode fazer, só ter paciência e dá para fazer, fica muito bem. O Jonas fez, o que eu mandei o arquivo para vocês. Fez muito bem feito também. E funciona como recurso para você usar em sala de aula. A intenção é essa, né? Que funcione como recurso seu para toda a aula. Mas o interessante que a gente tem que trazer para eles são as linhas imaginárias que fazem parte para a gente compreender essas localizações. Mas alguém está pedindo para entrar. Marcelo. Tá aí. E a gente, quando vai ensinar para os estudantes, colocar para eles que essas linhas, todas elas, têm um porquê e uma lógica, ou seja, uma origem. Né? O Equador, eu tenho a linha do trópico, que é para dividir as 6 zonas tropicais, o Círculo Polar Ártico e o Antártico, o próprio meridiano. Então, essas linhas imaginárias, elas ajudam muito a gente compreender como é que esses países, onde eles estão, a questão do clima, onde eles estão posicionados, facilita muito nas leituras dos contextos que dali para frente que ele vai ter necessidade. Quando se fala de China, quando se fala Mar da China, quando se fala Dubai, ou seja, quando se fala de temperatura abaixo de 0, onde que isso deve estar ocorrendo? Se eu também não considerar a altitude, né, gente? Mas é importante essas informações atreladas à compreensão da localização dos lugares. E essas linhas imaginárias vão ajudar bastante. E como é que eu fixo o conteúdo com a molecada? Levando o globo para a sala de aula. Deixando um globo pendurado na sala de aula, eles estarem sempre olhando por que você está fazendo. Por que você está fazendo isso? Para retroalimentar o conhecimento, a informação. Então, deixa o globo pendurado, tem um mapa na parede, porque vocês vão retroalimentando a informação. E ele vai aprendendo, ele vai absorvendo com mais facilidade. E aí, é interessante da questão dos trópicos, aprofundando mais a etimologia da palavra, né? Ela tem a ver com o solstício. Trópicos que foram considerados, né? De acordo com um animal do zodíaco, que zodíaco quer dizer roda de animais, então, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio no sul, mas por que isso também foi há muito tempo atrás, quando essas constelações estavam posicionadas na posição do pico máximo da elíptica do Sol
Mas só que hoje não estão mais lá, porque a gente sabe que essa nave Terra está em movimentação. Então, é interessante, vou passar um videozinho para vocês, que ilustra bastante essa informação que fica abstrata. Por isso que eu sempre falo, vamos usar audiovisual, vamos usar recurso, facilita a informação, facilita a compreensão. Por quê? Porque a escala, a gente é uma poeirinha diante do planeta, diante o cosmos. E se eu usar desses modelos, usar desses desenhos, usando audiovisual, fica mais fácil para a gente ensinar e mais fácil para a gente aprender também. Eu vou compartilhar o outro vídeo. Pular anúncio. Professora, Oi? você vai passar algum vídeo? Porque não está compartilhando aqui com a gente. Não sei se Peraí. a prof já começou. Não foi? Não, que não está aparecendo nada. Eu acho que a prof até cancelou a apresentação, é que não está nem aparecendo a tela assim de... Ele não aceitou, peraí. Ele não aceitou. Sempre chama, tá? Ele não aceitou. Tá, peraí. Ele não aceitou. Vamos lá de novo. Agora vai. Mandei. Vamos ver se ele foi. Agora Aconteceu foi. ontem, dia 22 de dezembro, às 4h19 Se puder da colocar no manhã. início, prof, ele Esse já começou momento aí no... específico do dia, dezembro, não aconteceu ontem. Eu acho que vai dar bom, hein? O solstício de verão aconteceu ontem, dia 22 de dezembro, às 4h19 da manhã. Esse momento específico do dia, previsto com exatidão por astrônomos, marca o início do verão, ou do inverno no hemisfério norte. Mas muito antes da astronomia estudar o fenômeno ou de religiões serem impostas, o movimento da Terra e sua relação com o Sol já eram percebidos pelos seres humanos. E é nessa atmosfera de celebrações pagãs, mistérios medievais e descobertas científicas que vamos entender um pouquinho mais sobre os solstícios. Como a Terra passeia pelo universo de maneira inclinada, desse jeito e não desse, a distribuição dos raios solares entre os hemisférios sul e norte acabam sendo desiguais. Por isso, durante um determinado período do ano, a luz solar bate com maior intensidade sobre um dos hemisférios. Daí, 2 vezes por ano, em junho e dezembro, ocorre um solstício, que é o exato momento em que o Sol atinge sua maior declinação em relação à linha do Equador, caracterizando um solstício de verão, um dia maior que a noite, e um solstício de inverno, quando a noite é escura e cheia de horrores. O dia e noite mais longos, porém, acontecem no Polo Sul e no Polo Norte. Os solstícios marcam o único dia do ano em que o dia ou a noite duram 24 horas ininterruptas. Um momento bem propício para o Papai Noel entregar o presente de todas as crianças do mundo. Em várias culturas ancestrais, o solstício de inverno, no hemisfério norte, era festejado com comemorações que deram origem a diversos costumes hoje relacionados com o Natal das religiões cristãs. A partir daquela data, a duração do dia começa a crescer, simbolizando o início da vitória da luz sobre a escuridão. Festas das mitologias persa e hindu reverenciavam a divindade Mitra como um símbolo do sol vencedor. E a cultura do Império Romano incorporou a comemoração dessa divindade através do Sol Invicto. Com o enfraquecimento das religiões pagãs, a data em que se comemoravam as festas do Sol Vencedor passaram a reverenciar o Natal, numa apropriação destinada a incorporar as festividades de inúmeras comunidades recém-convertidas ao cristianismo. Pois é, nem só de ciência se faz a história da humanidade. É claro que ela é imprescindível para nos guiar entre uma descoberta e outra.
Mas antes de qualquer conceito poder ser comprovado cientificamente, há um processo de especulação sobre tal. Na antiguidade, como nossa relação com a natureza era muito mais íntima e o nosso estilo de vida nos permitia uma observação mais minuciosa dos fenômenos naturais, muitas lendas foram surgindo. Sabendo ainda o quão imprescindível é o calor do sol para a agricultura e que a exposição a ele afeta significativamente até mesmo o humor das pessoas, não fica difícil entender por que os povos antigos acreditavam em energias especiais durante os solstícios. Mesmo que eles não soubessem explicar, os resultados eram visíveis nos campos e no comportamento das pessoas. Então, aproveite o solstício de verão de 2019 e tenha uma ótima semana. Ai, que saudade do solstício de verão. O que é interessante observar nesse documentário? Que é sempre trazendo a relação humana com a natureza. Desde aquele filme Grudes que eu falei para vocês, da questão da sobrevivência, né? Dos povos antigos, de escureceu, era o momento o quê? De medo, era o momento de fome, era o momento de frio, e sempre essa correlação da luz, do calor com a vida, da escuridão, do frio com a morte. E isso era trabalhado de uma forma pagã, né? De uma forma das crenças, que se tinha-se uma explicação no místico, mas vinha a ciência, os filósofos, questionar aqueles comportamentos, questionar aqueles momentos. Por isso que Galileu é considerado o pai da ciência moderna, porque ele sempre tinha a provação. Quando, antes disso, era o quê? Era o que era chegado à conclusão, mas não provado. Foi considerado o marco da ciência quando se colocou os experimentos, quando começou a se provar, né? Mostrando como chega naquele resultado. Antigamente era considerado ciência, mas não tinha nenhum comprometimento, nenhuma comprovação. Então é muito interessante entender um pouco a história da ciência, né? Para isso, para vocês é interessante, né? Para a gente se posicionar. Vou trazer de novo aqui o nosso slide. Então, Professora. Oi. É só para fazer um comentário que eu estava vendo nesse slide anterior ali. Sim. E você pode voltar nele rapidinho? Volto. É que ele fala sobre a mudança das constelações, né? Sobre onde estava no céu. E eu ouvi um fato interessante uns dias para trás, que eu estava lendo sobre constelações, e o Cruzeiro do Sul, me chamou uma atenção no Cruzeiro do Sul, que ele tinha a constelação de Centauro em cima dele. Mas como que uma constelação grega estava em cima de uma constelação que foi descoberta só com as navegações pelos europeus? Aí ela realmente, eu fui pesquisar, a mudança dos equinócios, a precessão dos equinócios. Ela no ano 1000 antes de Cristo até o ano 400, ela realmente era vista na Europa. E até a partir do ano 400, ela já não nascia mais na Europa, ela só nasceu agora a partir no hemisfério sul mesmo. E depois, não sei se ela vai voltar para lá, mas ela faz essa mudança no céu. Se a média aqui dos astrônomos, né, com os astrólogos, eles falam que a cada 20 mil anos, 24 mil anos, volta-se o que era, né? Então o período é bem longo referente à data humana, né? Mas por quê? Lembra aquela computação gráfica mostrando o movimento da Terra com o próprio sistema solar em espiral? Né? Em espiral? Então, as constelações estão lá e, imagina, é claro que por isso que a astronomia não respeita a astrologia, porque pela lógica do movimento dos próprios corpos celestes, o exato momento que você nasce não é aquele signo que você, né, que desenharam para você com base na astrologia antiga. Por exemplo, eu tenho no slide aqui, eu vou chegar lá, vou
vai amarrar com o que você está falando, tá? O que a gente estava comentando agora, né? Então, por que trópico de Câncer, né? E por que trópico de Capricórnio? Justamente por causa do movimento, do próprio movimento de rotação e revolução da Terra no próprio Sol e as constelações, ou seja, no momento que o Sol atinge sua maior declinação. Então, nesse dia, quem estava posicionado no hemisfério sul era o Capricórnio, e no hemisfério norte, o Câncer, ou seja, constelação de Câncer. Porém, agora a de Câncer está indo em Gêmeos. Né? Isso que é interessante. Ou seja, ela está indo em Gêmeos, porque está do ladinho. Porque se a gente observar, é uma roda. O zodíaco é uma roda de animais. Né? E para os guaranis, é outro tipo de animal. Né? Então, cada povo elencou a sua constelação. Mas por causa desse movimento que o próprio sistema solar está fazendo no próprio universo. E não está parado. Você se posicionar em momentos diferentes, você vai ter outra perspectiva, você vai ter outro posicionamento. Isso é tranquilo, né? Isso é tranquilo de compreender. Mas eu tenho que entender, eu tenho que sair da Terra, eu tenho que ficar como um espectador, olhando não só a Terra, mas a esfera celeste, né? Então, aí está um modelo mostrando o zodíaco, né? A questão no movimento de revolução da Terra em torno do Sol. E aqui eu tenho Câncer, aqui eu tenho Gêmeos, aqui eu tenho Capricórnio, Aquários. Perceberam? Porque eu vou ter esse movimento, então essa data, em algum momento, vai esbarrar em outro animal desse zodíaco. Aqui eu tenho uma tabela que é muito interessante, que é o zodíaco dos astrônomos, né? E dos astrólogos. Hoje, por exemplo, eu sou Peixes, mas começa para os astrônomos 12 de março, não é lá em fevereiro. Né? E para os astrólogos começa em 21 de fevereiro, vai a 20 de março. Por isso que tem essa não aceitação da astrologia. Mas tudo começou na astrologia. Tudo começou nesse conhecimento. Tá? Eu trouxe mais a título de curiosidade, que é importante a gente acompanhar. Né? Então, você tem aqui a roda dos animais, que é o zodíaco, o movimento que é inclinado 23 graus do eixo da Terra, referente justamente a esse movimento de revolução, e onde eu tenho maior insolação, que pega o hemisfério sul, verão, e aqui eu tenho uma menor insolação, que é no inverno no hemisfério sul. E eu tenho maior no hemisfério norte e menor no hemisfério norte. É bem interessante. A fonte está aqui, tá, gente? É bem interessante. Aqui, trazendo as linhas como referência, aí que a gente começa a fazer a correlação com o transferidor. Lembra do 0 grau aqui, o 90? Então, se eu traço aqui, 23 graus e 27, 66 e 33. Tudo isso aqui tem que ser compreendido com aquela comparação da esfera, trazendo o transferidor para o seu modelo. Tá? Então, é importante em compreender aonde que está esse grau, que se eles não fizerem essa correlação, eles não vão entender dali para frente. Por isso que eu não aconselho trabalhar a batalha naval antes. Porque primeiro tu está na esfera. Se mede grau na esfera. Depois que eu compreendi, aí eu vou planificar a minha Terra, aí eu vou levar esse grau lá para a Terra. Aí fica mais fácil compreender essa migração da esfera para o planisfério, levando a informação em grau também. Tá? Por isso que muita gente não entende. Porque se leva já o grau para lá, fala assim, pá, mas é cartesiano, como é que isso veio parar aqui? Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Aí a questão, né? É mais histórica, lembrando, sempre retroalimentando a informação dos seus estudantes, tá?
sempre retroalimentando a informação. Vou trazer um outro videozinho também, essa da latitude e longitude, para facilitar a nossa vida. Prof, sobre isso de batalha naval, né? Até comentei contigo, né, de uma aula que eu assisti e tal. E quando eu assisti a aula de estagiários, né, e eles estavam trabalhando as coordenadas geográficas. E realmente, assim, ficou até confuso. Um pouquinho confuso, porque até a professora que orienta eles, a Kalina, ela até comentou, né, que faltou um globo para explicar melhor, né? E até tem que começar com o globo. Tem que começar para poder entender melhor, né? Porque hoje dá para entender, pegar porque assim, na matemática, porque na matemática eles já estão acostumados com a régua para medir em metros, já estão acostumados com o transferidor para medir em grau. Então, você vai associando com o que ele está aprendendo nas disciplinas durante a vidinha dele lá. E aí ele vai entender, que legal, eu também posso fazer a medida na Terra, ou seja, não é só uma circunferência chapada no quadro. Ou seja, é um globo, uma circunferência. Que depois eu vou deixar ela chapada e vou dizer que é a Terra. Então, é importantíssimo fazer essa explicação, essas correlações, para eles compreenderem, senão não vai dar certo. Por isso que na pesquisa que eu faço, com professores e com estudantes, qual a maior dificuldade que eles têm do conteúdo da cartografia. Coordenadas, fusos e projeção. E, direto, assim, né? Direto. Vou trazer outro aqui. Não tem som, tá? Estão me ouvindo? Sim, sim, mas não... Estamos ouvindo a prof, mas não o vídeo. O vídeo não tem som. Esse vídeo, legal. Aquilo que a gente vai fazer no físico tem no digital, entendeu, gente? Ó, te ajuda a fazer a explicação, te ajuda a demonstrar. Simples. Tá? Então, é uma referência, é audiovisual, ainda mais no ensino remoto. Oi? Peraí. Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar. Muita coisa aberta. Compreenderam? Então, facilita muito na hora de você explicar. Se tem o audiovisual, se tem um modelo tridimensional, que é o recurso didático geocartográfico, eles traz o transferidor para entender, faz as brincadeiras. Eu vou caminhar, faz só com a latitude sul, norte, sul, brinca, até fixar. Agora vamos trabalhar com Greenwich, para eles compreenderem, né, esse processo, certo? Querem dar um intervalinho para tomar uma aguinha, um café, daqui a pouco a gente volta? 10 minutinhos? Pode ser? Você que manda, professora, pode ser. Então tá, então 8h10 a gente volta. Pode ser? Então tá.
Denise, tá aí? Oi. Te mandei, você viu? Mandei, já estou preparando aqui a planilha. Tá. Mandei também o... O prof, o áudio. Mandei a latinha também lá no grupo, tá? Botei lá no grupo. Se quiser, na atividade... Latinha, muito legal. Se quiser também para fazer o passo a passo, eu mandei. Tá? São 2 aviõezinhos com latinha de milho, né? O de extrato de tomate. Leste-oeste, meridiano. E aí facilita, né? Esse aqui com os fusos horários oficiais, legais, não físico, né? Não físico. Gente, a bicharada aqui tá animada. E aí eu mandei aí, tá? Então vamos continuar aqui. Deu pra bola. Tem uma velhinha que não quer brincar e o mais novo quer brincar. A velhinha só quer dormir. Ela tomou a vacina da Covid. Denise, aí depois tu manda no fórum aqui, esse que ela mandou no grupo? Pode deixar, Newton. Vou mandar assim. Prof, o áudio. Eu tirei por causa do cachorro. Vou trazer aqui. Gente, eles estão aqui, porque estavam batendo na porta, roendo a porta. Acho que eu vou botar lá, peraí. Que nem criança, eles dormiram à tarde, agora estão com gás todo. Vamos lá, vou apresentar, tá? Voltar aqui a Como é que é apresentar. aquele lance lá da contagem com a mão? Aquilo lá é Libras? Como é que é, Gel? Aquilo ali que o colega, o colega, esqueci o nome dele, o carioca. O Felipe? Ele sabe contar certinho ali qual que é aquela... A contagem suméria. Ah, sumério? É, contagem suméria. Era com a falange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 5, 60. A contagem suméria na base 60. Não, eu só não conhecia essa posição dos dedos. Né? Sim, contava um pedacinho, a falange. Bem interessante, né? É porque lá eles cortam a mão, né? Ai. A pessoa só tinha uma para contar. Podiam contar, né? Pois então. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Não era lá que tinha aquela lei de cortar a mão quando roubava? Tem, ainda tem. Então, vai ver por isso que o cara contava com uma mão só, então. Credo. Não sabia, eu viajei que era Libras. Vamos voltar aqui. Vamos compartilhar a apresentação. Então, aqui agora eu trago o recurso didático. Esse que a gente tem aqui, né? Esse aqui vocês... Aí, na receita, a gente faz com uma bola menor, com a bolinha menor. Mas quem quiser fazer com essa, também dá. Tá? É bem tranquilo. Então, mandei para vocês o passo a passo, né? Mandei o passo a passo. E a primeira coisa, essa bolinha, ela tem 15 centímetros de diâmetro. Então, ela é menor do que essa, a maiorzinha, né? Então, aqui a gente tem o passo a passo. O que a gente costuma cortar? A gente usa uma agulha enfiada numa rolha para não queimar o dedo, para cortar o ângulo de 90 graus numa das esferas. Você não precisa cortar ela toda, você corta só um hemisfério, né? Então, a gente explica direitinho como é que se corta e fica essa abertura, né? Fica essa abertura aqui
de mais ou menos, pode ser 45 graus, tá? Ou pode ser 90 graus também. Aqui a gente cortou 90. Também pode ser. E fica bem interessante. Porque, inclusive, a gente pintou o interior dela, né? Os desenhos. Tem um pulo do gato desses desenhos dos continentes. Como é que eu faço? Se você tem um globo do tamanho dessa esfera, é só copiar os continentes, né? Você copia os continentes. Se você copia num vegetal, você depois transfere, tira a cópia do vegetal, aí tu vai ter numa folha branca. Aí tu pode ou transferir com um carbono para cá, né? Você pega um carbono, pode colocar um papel em cima do carbono e delimitar. O Jonas, ele deu passo a passo, como vocês fazem, pinta antes de azul, né? Facilita mais. E depois você pode desenhar e pintar os continentes de branco ou colorido, conforme você achar melhor. Então, tem um pulo do gato, que eu acho que é bem interessante, é essa questão dos continentes, né? Então, numa bexiga, por exemplo, que vai ter 66 centímetros de circunferência, a Austrália, nesse segmento aqui, que eu chamei de segmento AB, vai ter que ter 6,7 centímetros. É o quanto você vai ampliar ou reduzir o desenho. Por exemplo, para esse tamanho dessa esfera, eu usei um globo com 97 centímetros de circunferência. Então, se você tem um globo com essa circunferência, é o tamanho dessa esfera. Aí você só copia os continentes. Se você tiver uma esfera menor, aí tu vai ter que reduzir o teu desenho. Esse desenho da Austrália vai ter que ter 6,7 centímetros. Percebeu? E a bola de isopor, que é menorzinha, vai ter que ter 5 centímetros de Austrália, ou seja, metade desse desenho. Tu vai ter que reduzir o tamanho. Aqui eu já fiz o cálculo para vocês, tá? É a mesma coisa do globinho pirulito, né? Se você quiser aumentar a bolinha, tu tem que ver quanto que vai dar no equador para aumentar o teu desenho também do planisfério no equador com a circunferência da bolinha. Aqui. Esse recurso aqui que vocês estão vendo é do balão de festa. O balão de festa, a gente faz 2. Então, ele é para ensinar a projeção cartográfica, mas também você pode usar, junto com a esfera, a questão das coordenadas, porque ele já está planificado. Ele saiu da esfera e foi para o plano. Aí sim a gente pode brincar de batalha naval, na lógica da batalha naval, mas primeiro eu vou brincar no globo. Eu vou encontrar essas coordenadas no globo. Por exemplo, é muito interessante pegar lugares bem conhecidos. É bem interessante. Mas a primeira brincadeira, a primeira atividade que eu acho que deve ser feita, é pegar lugares que cruza uma latitude e uma longitude, para facilitar a compreensão. Que aí depois você quebra para os minutos e segundos. Tá? Dependendo da escala, tu vai ter, né? Latitude e longitude mais seca. E aí você já começa, depois de planificar a tua esfera, levar para o plano. Aí o que acontece? Você tem um planisfério com um grau que eu saí da esfera e foi para o sistema cartesiano. Perceberam que se você não fizer essa transição, ele vai ter dificuldade de compreender? Que aí ele consegue compreender agora por que é o 0 grau ali do meridiano e 180 para um lado e 180 para o outro. Porque aí você já desenvolveu aquela mentalidade, aquele conhecimento, e ele já começa a compreender. Olha, 0 graus no Equador, vou até 90, mas na projeção ele acaba indo a outras latitudes, 75, depois tem 80, apesar de que falta Antártida aqui embaixo, né? De ter mais informações.
Aqui tem as biografias, que está no arquivo que eu mandei para vocês, tá? Quando a gente chama atenção, né? Essa referência aqui do curso de cartografia moderna está disponível em PDF no IBGE, tá? Isso que é legal, né? Está disponível em PDF. E aí, agora tem a ver com o quê? Com a contagem do tempo. Então, a relação espacial e a relação temporal tem a ver com os 360. Aí ele começa a compreender, né, que é o que? O movimento da Terra, e que é a Terra que vai mudando de posição, que vai iluminando, e o outro lado vai ficando escuro. Por isso que o globinho pirulito é legal fazer, para a gente fazer a demonstração. Eu vou interromper aqui, mostrar esse nosso recurso aqui. É claro que aqui eu não tenho a inclinação, né? De 23 graus. O bom seria entortar isso aqui em torno de 23 graus. Aqui eu tenho a Lua, né? Aqui eu tenho a Lua. Aqui eu tenho a Terra. E eu tenho um movimento, né? De revolução de 365 dias. E aonde eu tenho a posição da Terra e as estações do ano. Então, é interessante que quando a gente explica para eles, cada um com o seu globinho pirulito, que é bem bacana, mostrando o posicionamento. Então, por exemplo, vou diminuir um pouco a iluminação, acho que vai facilitar aqui. Ou melhor, né? Então, quando você tem o seu globinho pirulito, ficou melhor. E a gente faz essa brincadeira tudo no Habitat. Cada um com o seu globinho pirulito para explicar as estações do ano. A gente bota as estações no chão e mostrando justamente, né, o eixo de 23 graus. Então, se eu estou aqui, ó, eu tenho uma incidência maior de iluminação, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Agora eu venho para cá. O que está acontecendo aqui que você não está vendo, né? Ele está iluminando os dois hemisférios. Deixa eu botar aqui. Ele está iluminando os dois hemisférios da mesma maneira, que é justamente a época do outono e da primavera. A diferença entre o verão, né, o inverno no hemisfério sul, é a oposição. Então, lá, o hemisfério norte está pegando mais incidência. Então, a gente fica fazendo esse movimento com o globinho para mostrar para a molecada. Então, aí eles conseguem fixar a informação das estações do ano. Aí, quando eu venho para a hora, também funciona, fica muito legal, porque aí já é aqui, né? São as 24 horas. São as 24, sem falar da Lua também. Então, depois eu posso falar das fases da Lua, que é muito bacana. Então, o que acontece? Eu faço o meu movimento de oeste para leste em torno do Sol. Então, todo esse mecanismo vai influenciar no dia e na noite, nas estações do ano, na mudança das próprias constelações, ou seja, são 14 movimentos entre Sol, Terra e Lua que é perceptível, é observável, né? Então, tudo isso aqui é interessante quando eu tenho recurso. Ah, prof, eu não tenho uma luminária, mas dessa aqui, não, mas tem uma lanterna do celular, né? Eu tenho a lanterna do celular que eu ilumino e posso brincar com o globinho pirulito, né? E sempre inclinando, né? Mostrando aqui o verão, né?
mostrando o verão, e agora o inverno. O inverno no hemisfério sul, o verão no hemisfério norte. Veio para cá, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Tudo é possível. E é barato, né, gente? E é barato. Então, com os modelos, com os recursos didáticos, você consegue fazer a demonstração em sala de aula. Né? Então, lembrando, eu faço no papel A4, escrevo os meses, os 12 meses, coloco a luminária no meio e vou brincando com a Terra. Todo mundo vai, porque às vezes o pessoal bota assim e faz assim, aí não dá certo. Então, ele tem que mostrar que está fixo, inclinado 23 graus. Aqui eu tenho a incidência de sol nos 2 hemisférios, por isso que eu tenho equinócio, né? E o solstício. Solstício aqui, equinócio aqui, equinócio aqui. Então, começo a compreender essas coisas, esses fenômenos que estão no meu cotidiano que eu não consigo ver por causa da escala que não permite. Aí eu só trabalho com a apresentação, não entendo. Aqui é um tridimensional, como se eu fosse o grande gigante, observando toda essa movimentação. Gente, perguntem. Perguntem, por favor. E o globalão, aquele que é muito legal também, que eu mandei para vocês os arquivos, é fantástico, né? Fantástico para facilitar a nossa vida na hora da apresentação. E aí você começa, e a questão do fuso horário é dividir o quê? Os 360 por 24 horas, que vai dar o quê? 15 graus. Em cada 1 hora, 15 graus. Aí ele começa a entender, porque você já explicou a referência em grau. Aí fica mais fácil. Aí depois você vai trazer o verdadeiro fuso dos países, né? Porque eu tenho um fuso físico de 15 em 15 graus, que não é bem assim, né? Principalmente do Brasil, né? Que eu tenho 4 fusos do Brasil. Inclusive, tem uma musiquinha muito legal que a gente fez. O Eduardo Clarino fez a musiquinha paródia, e na disciplina de recursos, a Nayara fez o videozinho. Vou apresentar para vocês aqui. Fica muito legal. Não, apresento na aula que vem. Apresento na aula que vem. Vou apresentar o videozinho na aula que vem, que a gente vai falar de fuso horário. Aí eu apresento. E é uma musiquinha chiclete, que ele fez a música, fica uma musiquinha chiclete na cabeça, a molecada vai adorar. Ok, gente? Para isso você tem que ler, né? Para retroalimentar essa informação, só isso aqui vai reter o quê? 10% só, né? Então, sugiro vocês dar uma olhada no material, dar uma lida, assiste novamente os filmes, compreendo. Como é que você ensinaria isso? Você faz exercício em casa, faz um teatro, né? Bota os cachorros para assistir tua aula. Como é que você ensinaria coordenadas? E aí você vai ter dúvida. Você só tem dúvida quando você dá aula. Você só vai ter dúvida quando você estiver na sala de aula. Aí você está aqui e consegue ainda me pedir orientação. Que quando você estiver lá na sala, eu não vou estar lá. Certo? Ah, mas daí tem as lives do Live Time. Tem a aula da prof, né? Mas saudações, como é que é? Que o Daniel fala, saudações geográficas. Vai voltar as saudações geográficas. Elas vão voltar. Ele é um querido, né? Um querido. Começou duro, já está bem na desenvoltura, né, Denise? A gente começou tudo durão, agora a gente está bem solto, dominando tudo aqui. A Denise também. Até aquela clepsidra, que lembrou? A clepsidra. Eu vi no vídeo. Você viu o videozinho? Assisti todos aqueles lá. Legal, não é, Nilton? Não é legal? Ele é português, né? Uma edição portuguesa. Mas sim. No começo eu fiquei meio assim, né? Eu falei, será que eu cliquei certo?
Aí continuei assistindo, aí que eu vi que era português. É português. Mas é muito legal, cara, que eles conseguem. Por exemplo, o livro ele é mais pesado, esse da Longitude. Mas transformando numa linguagem mais acessível, fica mais gostoso, fica mais suave. Esse livro de Longitude, ele é muito histórico. Tem muitos nomes, tem as pessoas, tem uma explicação mais detalhada. Às vezes chega a ser um pouco cansativo, mas quando você pega a ideia principal, aí dá para. Eu já fiz uma leitura, estou fazendo a segunda leitura agora. Porque é muito dado, muita informação. E assim vai. Então, eu né, peço que vocês façam esse exercício de como é que você daria essa aula, como ensinar coordenadas para seus alunos. Faça o exercício, façam. Bota a namorada para assistir, bota o namorado, bota aí e vê se ele vai entender. Vai ver se ele vai compreender. Principalmente a pessoa que já viu há muito tempo atrás, que não lembra mais. Faz isso. Faz esse exercício. O melhor exercício para mim é você dar uma aula. Dá uma aula, porque aí a gente vai saber se você absorveu ou não o conteúdo. Tá bom, gente? Dúvidas? É muita informação. Fala, querida. Opa, desculpa. Eu queria... a gente já está quase que finalizando a aula, né? Eu queria aproveitar e falar que a professora falasse, na verdade, a atividade do fuso horário. Aí eu já coloco o link aqui no chat. Sim. Para eles preencherem e escolherem o tema. Quer compartilhar? Eu vou colocar aqui no chat a tabela, eu fiz uma tabelinha e vocês podem colocar o nome de vocês, escolher o tema certinho e para quando que é, o tempo máximo, essas coisas. Tá. São trabalhos, são atividades simples de fazer, que é para a aula que vem, é sobre fuso horário. Cada um vai escolher o fuso horário que quer explicar para a gente aqui. Cada um vai escolher um, mas não pode ser dois do mesmo. Por exemplo, deixa eu ver, você compartilhou aquele todo? Eu coloquei aqui no lado, professora, aqui no chat. O link, né? Isso. Por exemplo, tá. Eu vou só colocar aqui no chat como exemplo. Fuso horário da China, né? Histórico do fuso horário da China. Quem quer pesquisar e falar sobre ele? Da Venezuela, do Nepal. Então, assim, tem várias opções ali para vocês escolherem. Tem mais do que a turma que está aqui. Mas é uma atividade que vale nota, tem que fazer. Por isso que eu falo, ninguém reprova na minha disciplina. Os alunos que se reprovam, porque não fazem atividade, né? Então, você vai escolher ali no link qual fuso horário que você vai querer apresentar para a gente, e aí na aula que vem a gente vai apresentar. Aí depois apresenta a musiquinha do Eduardo. Tá? A musiquinha ficou ótima. Ficou, não ficou? Você viu? Você estava, claro, é monitora da disciplina. Precisa ver o vídeo que a Nayara fez, porque eu fiz essa proposição para a disciplina de recurso didático, né? Sim. De fazer um clipe, o Alcide explicou como é que se faz um clipe, e aí foi a proposta do fuso horário, da musiquinha. É claro que a gente vai aprimorar, né? Mas eu fiz meio rápido aprender a mexer no software e tal, mas foi muito bonitinho, tá? Muito bonitinho. E aí o Giovanni Ragazzi, que estava fazendo disciplina, porra, essa música é chiclete. Falei, mas é isso que a gente quer. Aí eu sugeri que fizesse na turma, que uma turma fizesse o vídeo, que fizesse uma dramatização, teatro, fizesse uma foto sequência, usando várias técnicas com o mesmo conteúdo, que são os fusos horários do Brasil. Que dá para se aproveitar, né? Dá para aproveitar. Então é interessante vocês lá no compartilhar, no Google Drive, né? Isso, ali no Drive mesmo. E, gente, se alguém puder acessar aí para ver se dá para eu tentei, mas ele pede, esse link ele pede autorização. Tem que acessar. Senão... Vou apresentar aqui. Interessante vocês escolherem o mais rápido possível, né? Foi?
Coloquei ali de novo, prof. A galera, tentem ver aí se dá agora. Tá dando para ver? Tá sim, prof. Só o zoom que tá um pouquinho pequenininho e não dá para enxergar direito. Quer que eu amplie? Como é que... Foi? Melhor? Ficou um pouquinho melhor. Aí dá para aumentar aqui na tela mesmo. Tá melhor? Aham. Agora dá para enxergar. Então, ó. Escolhe, por exemplo, da China, Venezuela, Austrália, Nepal, Nova Zelândia, Samoa, Estados Unidos, Polinésia. Do exercício, dá para usar a latinha. O exercício é legal que pode usar a latinha. Não, esse aqui, do exercício, também é bem bacana. Tá? Vocês que vão escolher qual físico que vocês querem apresentar. Tá? Pode usar a latinha, né? E foi o passo a passo de como faz a latinha. Todos esses recursos, gente, facilita muito a nossa vida na hora de ensinar. Facilita muito. Então, vocês já vão escolher aqui o que vocês querem apresentar. A Denise já vai, já está registrando ali para a gente e a gente apresenta na aula que vem. Oi, Felipe. Eu não consigo editar. Também tentei digitar e não dá. Ele abre agora, mas não dá para escrever. Professora, tu consegue colocar o nome deles aí, então? Ou se quiser eu faço aqui, porque como já dá... Deixa eu ver se consigo... Vamos lá. Quem quer o que aqui? Vamos lá. Nova Zelândia, Felipe Vilela. Venezuela, Newton. Vou editar aqui também. Meu nome é com I. Felipe, assim? Fi. Tem até a piada que eu passei muito tempo da minha vida falando que meu nome é com I. Então é com I, Felipe. Eu também, o meu é Newton, sempre confundo Vilela. com NW. É que eu tô sem a lista de presença aqui, eu vou escrever errado os nomes, só me corrijam. Tá. Newton, qual que você quer? Tá ali, Venezuela. O meu pode ser Austrália, professora, Felipe Mota. O meu é Felipe. Do Victor pode ser do Nepal, por favor, professor. Vitor, tinha dúvidas, eu tinha muitas dúvidas. Mota é com 2 T's? Isso, professora, 2 T's. Nepal do... Victor. É Victor ou Vitor? O que você preferir, mas no RG tá com você. Tá, depois eu corrijo. Quem mais? O Diego, ele quer... Deixa eu ver. Estados Unidos, Diego, quer isso, Diego? Isso. É? Ele quer Estados Unidos, Diego. Diego Vilela. Também. Tá. Ninguém quer Samoa? Foi todo mundo? Eu pego Samoa, professora. O Jorge. Qual que você quer, Jorge? Que é Brasil, professor. Tá. Valeu, Felipe. Estados brasileiros, é isso? Falar do horário de verão, é isso? Isso. Marcelo Vinotti pediu Samoa. Samoa é legal. Marcelo Vinotti. Só temos o Marcelo, né? Então tá tranquilo. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando o Paulo, né? Não tem vindo a aula. O Celso. Como é que a senhora quer esse trabalho? Slide? Apresentação. PowerPoint, sim? PowerPoint. E me manda por escrito também. Ô, professor, o tempo máximo de apresentação vai manter aquela média? Tipo, é rapidinho assim, no máximo estourando 10 minutos? No máximo 10 minutos, 10 a 15 minutos, que é o tempo de congresso, né? Tá. É um tempo que a galera apresenta. Faltou o Celso, faltou o Paulo, né? E aí depois socializa, Denise. E já cobra aqui. Oi? O Marcelo Vinotti pediu Samoa. Ele tá sem microfone, pelo jeito.
Desculpa. Mas eu botei... faltou ele, né? Não, eu falei, mas já não colocou. Desculpa. São 2 Marcelos? Não, é um Marcelo só. Tá, então vamos É botar Marcelo, não Marcelo. Tá. O que seria ali outros países, estados brasileiros e outros países? Não, vamos fazer o seguinte, falar só do horário de verão e estados brasileiros, tá? É que você pode falar do horário de verão na Europa. É diferente do Brasil. Mas não tem mais horário de verão agora, né? Pois então. Pois é, mas você pode falar sobre, que pode voltar a qualquer momento, né? Fez parte da nossa realidade. Quem está aqui já escolheu, né? Eu vou falar sobre as questões físicas do fuso horário ou das políticas? Você pode escolher o caminho que você quer. Escolhe o caminho. Pode ir pelo viés político, pode ir pelo viés físico, porque já teve 3, já teve 4, já voltou para 3. É porque é relativo à questão econômica, né? Que era desculpa da economizar energia, mas hoje em dia a sociedade vive de noite, então não faz sentido. Da China. Pô, ninguém pegou da China, gente. Pô, da China é bem legal. A China é legal, eu pensei em pegar da China. Pega da China, Jorge. Tá, então bota para mim, China. Tá. Melhor, aí não tem essa confusão política. China é legal. Lá não muda de governo, daí é melhor. Um só. Tá. Fechou. Eu vou tirar aqui o teu. E tem que escrever a aula? Eu não entendi a parte. Não entendi, eu também não entendi, dá para explicar assim. Vocês vão fazer uma apresentação de slide, tá? Uma apresentação de slide é como se fosse uma aula, né? Só que é para nós somos os alunos. E vai me entregar por escrito também. No máximo, 1 folha, 2. Me manda pelo CAGR ou pelo WhatsApp. Pode mandar, tá? Isso é uma forma de eu ter o documental do trabalho, né? 1 página, 2 no máximo. E bota a referência, pelo amor de Deus, né? De onde que vocês tiraram. Eu acho muito difícil ir além de 1 página sobre um fuso horário. Sim. Né? Então é bem tranquilo. Mas se você quiser botar a imagem, você vai conseguir 2 páginas. Sem contar a imagem, né? Lógico. Eu estou contando com imagem. Contando texto e imagem. Tá? Dúvidas? Fechou? Fechou. Então tá, isso? Vou então interromper aqui a apresentação. Tá, é isso, né? Gente, obrigada. Eu que agradeço. Valeu, boa noite a todos. Façam esse exercício, né, de ensinar alguém, que aí a dúvida vai pintar e a gente consegue trocar figurinha, pode ser? Vai. Aí eu quero saber como é que foi a experiência. Façam isso, é um exercício legal. A pessoa pode achar um saco, mas ela vai aprender coisas que não tinha aprendido antes. Tá bom? Denise, obrigada. Gente. Boa noite a todos aí. Boa noite, Boa noite, gente. Tchau, Bom final de semana. Tchau. Prof, posso falar contigo um pouquinho? Sim. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Lá vai eu te alugar. Parar. Não, tá certo. Parar